Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso FMB. Eu sou a professora Vanessa Ferrari e eu estou aqui para fazer com que você aprenda Direito Ambiental. Direito Ambiental, matéria que vem sendo exigida nas provas, nos concursos de uma forma geral, né? Tem ganhado. A prova da ordem costuma ser exigido de 2 a 3 questões. O pessoal brinca, mas são só 2, 3 questões, eu vou, estudar por causa disso? Digo para vocês, basta uma para estar dentro ou estar fora. Então, uma dica que eu dou, e isso ajudou na minha preparação, eu sou juíza, enfim, na aprovação do meu concurso, quanto mais matérias você estudar, quanto mais temas você tiver de conhecimento, maior a sua chance, porque o direito é uma coisa só, né? E às vezes um conhecimento aqui, outro ali, você consegue juntar essas informações e você consegue, enfim, ter a aprovação, acertar um determinado ponto que faz a diferença, vai fazer a diferença para o seu ingresso. Então, vamos lá. Eu costumo, em termos de preparação para a prova, chamar a atenção de 3 aspectos, né? Evidentemente, o estudo da doutrina, através dessas anotações, apostilas, livros, isso não tem como fugir. Mas também eu chamo a atenção de vocês, cada artigo, cada lei que for citada aqui em aula, eu peço especial atenção para quê? Para que vocês leiam, vocês tenham o hábito de consultar a legislação. Eu costumo dizer que isso cria uma certa familiaridade. Na prova da ordem, não é incomum, na verdade, cai com uma certa frequência, letras de lei. Então, na medida em que você exercitou essa leitura, é mais fácil você olhar para aquela alternativa e perceber que você conhece aquilo, você tem aquilo lá como familiar e provavelmente uma opção, uma alternativa correta, ok? Então, prestem atenção a isso. Em termos de obras, eu brinco que o mercado está aquecido, né? São muitos cursos que nós temos, sistematizando a matéria, voltados para concursos. Então, eu costumo aqui indicar 3 nomes que são extremamente conhecidos no direito ambiental, são citados pelo STF, STJ, e, enfim, é um material de apoio bastante sólido. Os 3 nomes que eu costumo citar, é o professor Edson Milaré, o curso Direito do Ambiente, o outro livro também, um outro autor muito famoso, o Paulo Afonso Leme Machado. Eu brinco, que o livro dele é quase uma arma branca, desse tamanho, você dá na orelha de alguém, dá para fazer um estrago de tão grande que é. Enfim, e por fim, o do professor Celso Antônio Pacheco Fiorilo, também curso de Direito Ambiental. São 3 autores que, na medida em que você estude jurisprudência, você vai perceber que eles são autores citados. Vamos lá, vamos botar a mão na massa, vamos começar. A gente começa falando, qual é o objetivo, qual é o objeto do direito ambiental? É claro que o direito ambiental, ele tem por objetivo a proteção do meio ambiente. Isso não tem nenhuma novidade, ok? Só que essa proteção do meio ambiente, ela é qualificada, ela é destinada a garantir sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Então, o direito ambiental, ele visa o quê? Proteger o meio ambiente para garantir sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Essas expressões, sadia qualidade de vida, presentes e futuras gerações, são expressões retiradas da nossa Constituição Federal, do artigo 225. Primeiro artigo aqui importante, chama a atenção de vocês, deve-se ler com muita atenção esse artigo. Por quê? Um adendo. A Constituição Federal de 88, ela foi a primeira Constituição a trazer um capítulo destinado ao meio ambiente. E eu brinco, sabe quantos artigos existem neste capítulo?
1. Então não tem como esquecer, né? É o 225, é ele que integra esse capítulo ao meio do meio ambiente e é importante que você o conheça. E exatamente nesse artigo 225 está dito, né, que o meio ambiente ele é um bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida e direito das presentes e futuras gerações. Vocês conseguem perceber que quando eu estou preocupada em garantir sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, eu estou mais preocupada com o homem? Vocês conseguem perceber isso? Quem é o foco de atenção? Presentes e futuras gerações. Culturalmente, o direito ele é baseado, né, ele tem por centro o homem. E o direito ambiental, do ponto de vista desse dispositivo constitucional, eu digo, né, a doutrina, que ele tem um caráter antropocêntrico. O que é essa palavra antropocêntrico? Antropocêntrico, antropo, homem, cêntrico, centro. Então, o homem no centro dos interesses, né, do direito ambiental, o homem como razão da tutela do meio ambiente. Essa é a única visão? Não. Sem sombra de dúvida, não. Ela é a mais antiga, talvez a visão, né, mais conservadora, em certa medida um pouco ultrapassada, no sentido de que a gente tudo não gira só em torno do homem, tanto que nós temos outros traços, ou outro traço na Constituição Federal, que é a visão biocêntrica. Bio, vida. Cêntrico, centro. O que tem vida? Quais são as espécies com vida? Espécies com vida além do homem, fauna e a flora. Então, nessa visão biocêntrica, o objetivo, qual é? É a tutela de todas as espécies com vida. Onde eu encontro um fundamento para essa visão biocêntrica? Vocês deem uma olhada, leiam o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal. Lá nós teremos, né, vai se falar sobre a crueldade contra os animais, essa impossibilidade. Enfim, nós temos aí uma visão biocêntrica. Nós temos uma visão ainda mais ampla do que a visão biocêntrica, que é a visão ecocêntrica. Eco, no sentido de terra, né? Todo o planeta Terra como o centro dos interesses. Qual que é a diferença entre as duas? Enquanto a visão biocêntrica concentra apenas, né, tem por objeto de tutela as espécies com vida, a ecocêntrica ela vai abranger as espécies com vida e as espécies sem vida, perfeito? Então, a ecocêntrica acaba abrangendo, tem uma abrangência ainda maior. O que eu vou guardar? O que eu vou levar para a minha prova? Eu vou levar para a minha prova que o caput do 225 tem uma visão, consagra a visão antropocêntrica, preocupada com o homem. Mas eu tenho também um viés biocêntrico, como no dispositivo que, né, veda práticas cruéis contra os animais. Perfeito? Até aqui? Tranquilo? Vamos caminhar. Qual é o conceito de meio ambiente? Isso é importante, né? Eu vou falar de proteção do meio ambiente, mas eu preciso entender, eu preciso saber o que é o meio ambiente. O meio ambiente, eu costumo fazer uma análise do conceito a partir de dois viés. Um viés constitucional e um viés da legislação infraconstitucional. Vamos primeiro concentrar no conceito extraído da Constituição Federal. Esse conceito vai ser extraído do artigo 225 da Constituição. Lá está dito que o meio ambiente ecologicamente equilibrado então eu gosto de dividir. Primeiro, bem de uso comum do povo. Bem de uso comum do povo. Prestem atenção. Quando a Constituição diz que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem, ela está me dizendo que o meio ambiente é objeto de uma relação jurídica. Como assim, professora? Por que é objeto? Basicamente, as relações jurídicas, como é que elas se estabelecem? Elas se estabelecem entre sujeito de direitos, o homem, e um objeto.
O sujeito de direitos, eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu celular, esse objeto ele vai estar sujeito à minha vontade, a alguns direitos que eu tenho. Então, as relações, elas se estabelecem sujeito, objeto. De início, o que eu percebo? Eu percebo que o meio ambiente está nessa condição de objeto, ele não está na condição de sujeito de direito. É uma coisa, né, em princípio até óbvia, mas reforça a ideia do que? Da visão antropocêntrica. Quem tem direitos é o homem. O meio ambiente está na condição de objeto e, portanto, ser sujeitado ao homem. Agora, dentro da ideia de propriedade, nós temos alguns poderes, né? Eu dava o exemplo aqui em relação ao meu celular, o que eu posso, o que eu não posso fazer com ele. Eu tenho, em relação ao meu celular, por exemplo, o poder de uso e gozo. Eu tenho a possibilidade, né, de reaver de quem tenha pegado o meu celular indevidamente. Eu posso até mesmo me desfazer dele. Em relação ao meio ambiente, eu tenho todos esses poderes inerentes, entre aspas, a um direito de propriedade? Não. A Constituição me responde. Ela diz que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Então, dentre os poderes, eu só tenho o poder de uso. Então tá bom, tá claro aqui, eu só vou poder usar, mas eu uso do jeito que eu bem entender? Nananina não, né? Cada vez mais o que a gente diz do direito de propriedade, dos poderes inerentes ao direito de propriedade, e aqui eu não vou nem entrar na discussão do meio ambiente, né? Propriedade de quem, mas enfim, é claro que ele é um bem difuso, mas dentre os poderes de propriedade estão cada vez mais limitados. E não é diferente em relação ao meio ambiente. Como assim? Né? Como que essa limitação acontece? Para pensar. Você já deve ter ouvido, lido, enfim, a respeito. Quem tem uma propriedade, por exemplo, uma propriedade rural, que tenha um rio passando nessa propriedade, essa pessoa vai ter limitações para o uso da sua área. Então, imagina, de 100% daquela propriedade, ela vai usar os 100%? Não, porque uma parte que a gente conhece como mata ciliar, que é uma área de preservação permanente, uma APP, prevista no Código Florestal, artigo 4º, inciso 1º, essa área, ela não vai poder ser explorada como regra. Então, eu vou ter limitação à minha propriedade. Essa limitação, além de ser voltada a um bem de todos, ao interesse de todos, né, um bem maior da coletividade, ela também tutela o meio ambiente natural. Por que ela tutela o meio ambiente? Porque essa vegetação garante a vida daquele rio. Ela existe lá para salvaguardar o recurso hídrico. Perfeito? Então, a gente costuma dizer que o uso está limitado pela função socioambiental da propriedade. Então, com a minha propriedade, que, por exemplo, tem um rio passando, eu me sujeito a essa limitação em prol da coletividade, em prol da preservação do meio ambiente, e por isso a expressão função socioambiental da propriedade. A gente está mais acostumado a ouvir função social de alguma coisa, né? Função social da propriedade, função social do contrato. Aqui a gente agrega a palavrinha ambiental, por isso socioambiental, porque tem um viés ambiental. Eu estou diretamente protegendo o meio ambiente. Tá claro? Então, o meu uso limitado. Essa é a única limitação? Não, a gente vai estudar mais para frente outro instituto que traz limitação, que é a reserva legal. A reserva legal também traz a impossibilidade de utilização do jeito que eu bem entender de uma propriedade. Tem uma propriedade rural, precisa o quê? Reservar um percentual para ter, como regra, vegetação nativa. Eu posso explorar? Eu só vou poder
explorar fazendo um manejo sustentável daquela área. Então, significa dizer que a minha propriedade, né, vamos partir lá do 100% da propriedade, eu não tenho uso integral, 100%. Eu vou ter, por exemplo, se for isso em São Paulo, 20% tem que ser reservado. Por isso, em termos de número de exemplo, eu só poderia utilizar 80% do meu imóvel para exploração. Esse é um outro exemplo de função socioambiental. Ah, mas o que a reserva, como é que a reserva legal protege o meio ambiente? A reserva legal, dentre as funções que ela tem, uma delas é de salvaguardar, de proteção da biodiversidade. Imaginem só, se todo mundo que tiver propriedade rural passar, né, um corte raso em 100% dessa propriedade. Evidentemente, o abrigo que antes existia para, por exemplo, espécies da fauna, ou mesmo as espécies da flora, eu vou ter um decréscimo. Por isso, eu vou perder biodiversidade. Então, por isso que a reserva legal é uma forma, é um instrumento de tutela da biodiversidade. Então, voltando, onde nós estamos vendo o conceito de meio ambiente no viés constitucional. Primeiro aspecto desse conceito que eu separei para vocês é de que é um bem de uso comum do povo. Bem como objeto, uso limitado pela função socioambiental da propriedade. Perfeito? Continuando, esse conceito, trazido pela Constituição, vai dizer que é bem de uso comum do povo e, segundo, essencial à sadia qualidade de vida. Essencial à sadia qualidade de vida. O que eu chamo a atenção, Olhem a palavra que foi utilizada, essencial. É uma palavra forte. Essencial, aquilo que é fundamental, aquilo que eu não abro mão. O que eu não vivo sem? Para pensar. Às vezes, em tempos de bloqueio de WhatsApp, eu escutei isso. A essencial para mim seria o WhatsApp agora funcionando. Enfim, brincadeira à parte, não é exatamente essa essencialidade que a Constituição Federal está pregando. É essencial o meio ambiente ecologicamente equilibrado para que eu tenha sadia qualidade de vida. Sadia qualidade de vida é um dos elementos formadores da dignidade da pessoa humana. Para ter uma vida digna, eu preciso, além das garantias dos direitos fundamentais, da garantia de direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, dos direitos sociais do artigo 6º, eu tenho também o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental do homem, para que eu tenha uma vida digna. Então, dignidade da pessoa humana é conceito relacionado à sadia qualidade de vida, relacionado a meio ambiente ecologicamente equilibrado e lembrando, que a dignidade da pessoa humana é um dos princípios informadores da República Federativa do Brasil, está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Então, conceito de meio ambiente sendo construído. Primeiro, bem de uso comum do povo. Segundo, essencial à sadia qualidade de vida. Terceiro, direito das presentes e futuras gerações. Então, caminhando no nosso conceito, o terceiro aspecto que eu separo para vocês deste conceito é que é um direito das presentes e futuras gerações. Vejam que quando eu menciono futuras gerações, eu estou tratando de um direito intergeracional, que passa de geração para geração. Então, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não é um direito só das presentes gerações, das pessoas que hoje vivem aqui, que se sujeitam à Constituição Federal de 88. Mas é um direito de todas e todas e todas que virão a existir e que, desde que esteja sob a égide dessa Constituição de 88. Quando eu faço menção às futuras gerações, fica muito claro um dever de solidariedade. Eu, presente geração, recebo um encargo de garantir às futuras gerações, não só as futuras, mas também as presentes, o quê? Meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A solidariedade que ocorre entre as presentes gerações é chamada de solidariedade sincrônica, ao passo que a solidariedade que ocorre, que é relacionada às futuras gerações, ela é chamada de solidariedade diacrônica. Nomezinhos estranhos, né? Mas é bom você saber, pode aparecer por aí, vocês, né, não vão ser pegos de surpresa. Então, mais do que essa solidariedade, para essa tutela, a gente observa que eu não posso ter retrocesso na proteção ambiental, porque existe um dever constitucional de garantia de meio ambiente ecologicamente equilibrado para o hoje e para amanhã. Por que eu gosto de explorar, né, esse conceito? Né? A gente construiu aqui o conceito de meio ambiente, que é bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e direito das presentes e futuras gerações. Esse conceito constitucional, ele tem consequências, ele trouxe consequências. A primeira consequência que eu gosto de mencionar é que a partir desse conceito surge o brocardo indúbio pró natura ou indúbio pró ambiente. Talvez você esteja mais familiarizado, certamente está, com o indúbio pró réu. A gente passa, né, alguns anos aí nos bancos acadêmicos escutando indúbio pró réu, indúbio pró réu. E às vezes a gente esquece de questionar por que o indúbio é pró réu, por que a dúvida é interpretada em favor do réu. A dúvida é interpretada em favor do réu, eu te respondo, porque o valor, o direito que está em jogo é muito importante, que é o direito à liberdade. O direito à liberdade é um dos direitos fundamentais do homem e ele só pode ser cerceado na certeza, na dúvida jamais. O indúbio pró natura segue essa mesma linha. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à tutela desse meio ambiente é um direito fundamental do homem. E ele também só pode ser cerceado, né? Enfim, eu não sei se eu poderia dizer pode ser cerceado, mas a gente vai verificar depois com os princípios, isso pode acontecer, né? As atividades desenvolvidas, econômicas desenvolvidas, muitas vezes trazem impactos ambientais. Eu só posso fazer isto se eu tiver certeza do quê? Do que as medidas de proteção ambiental estão sendo utilizadas. Se eu tiver dúvida, eu tenho que me voltar ao meio ambiente. Eu tenho que tutelar, eu tenho que privilegiar a proteção ambiental. Que exemplo eu gosto de dar para ficar mais claro para você? Existe um instrumento, você já deve ter ouvido falar, que é o EIA-RIMA ou EPIA-RIMA, que é o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, acompanhado do relatório de impacto ao meio ambiente. Não se preocupe, nós vamos ver de uma forma mais detalhada esse instrumento. Mas está lá na Constituição, no 225, parágrafo 1º, inciso 4º, que esse estudo é necessário para toda obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Vou repetir, obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Dá para perceber que o conceito não é, muito claro, ele não é objetivo, não dá para saber exatamente de antemão quando precisa e quando não precisa de estudo prévio de impacto ambiental. Digo isso porque eu estou diante de conceitos jurídicos indeterminados, conceitos jurídicos a serem preenchidos. Se eu tenho dúvida se aquela atividade é potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, pergunto a vocês, eu faço ou não faço o estudo de impacto ambiental? A resposta? Indúbio pró natura. Na dúvida, eu opto pela proteção ambiental. Então, na dúvida, eu faço o estudo prévio de impacto ambiental. Tá claro? Então, essa construção, ela está embasada, fundamentada nesse conceito de meio ambiente extraído da Constituição Federal. Outro aspecto, outra consequência que tem sido consagrada pelos nossos, pelo STJ, enfim, em especial,
Não existe o direito de poluir. Não existe direito adquirido em termos de poluição. Pode parecer, né, estranho aqui, mesmo uma licença, mesmo um ato que permitiu uma determinada prática, se aquela prática for descoberta, for tida ou ela passou a causar dano ao meio ambiente, não se tem direito de continuar a exercê-la. Perfeito? O direito de proteção ambiental fala mais alto. Então, não há direito adquirido em relação a um ato que traz prejuízo ao meio ambiente. Essas são duas consequências. A gente vai utilizar essas ideias ao longo do nosso estudo. Vocês vão perceber isso. Saímos do conceito de meio ambiente na Constituição Federal de 88 e entramos num conceito trazido pela lei infraconstitucional. Eu tenho um conceito de meio ambiente na lei infraconstitucional? Tenho. A lei que cuida disso é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é a Lei 6938 de 81. No artigo 3º dessa lei, ela conceitua alguns elementos importantes ao direito ambiental. Dentre eles, no inciso 1º, o conceito de meio ambiente. Lá também eu vou encontrar conceito de degradação ambiental, de poluição, de poluidor, de recursos naturais. Mas agora o que me importa aqui com vocês é analisar o conceito de meio ambiente. Eu costumo brincar, né? Este conceito trazido pelo legislador é incrível. Sua vida vai melhorar 200% no direito ambiental a partir desse conceito, né? Só que não. Olhem só o que diz o artigo 3º, inciso 1º da Lei 6938/81. Diz o seguinte, que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Você entendeu alguma coisa? É um conceito bem abstrato. Vou repetir, conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O meio ambiente é uno, é indivisível, é uma coisa só. Essa é uma visão macro de meio ambiente. Eu consigo visualizar essa visão, e talvez você também, quando a gente vê, né, a gente tem a imagem do planeta Terra visto lá de longe. Aí parece fazer mais sentido, né, esse conceito como um conjunto de condições, leis, fluências, interações de todas as ordens, né, física, química e biológica, que permite estar abrigando a vida em todas as suas formas. Do ponto de vista pedagógico, a gente não consegue avançar muito, né? Por isso, a doutrina, e aqui eu faço menção à classificação do professor José Afonso, a doutrina classificou o meio ambiente em 4 aspectos. Quem já estudou direito ambiental vai estar familiarizado. É o meio ambiente, a classificação, meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho. Conceito de meio ambiente, se nós formos no dicionário, primeira coisa, eu não vou encontrar a palavra meio ambiente. Não sei se todos sabem disso, não existe a palavra meio ambiente. É tido, na verdade, como um pleonasmo, como uma figura de linguagem da repetição, em que uma já traz a ideia da outra, por isso que eu não preciso repetir. Os exemplos mais comuns, né? Eu vou subir para cima. Eu não preciso dizer que eu vou subir para cima. Eu vou subir, já traz essa ideia. Eu vou entrar para dentro? A mesma coisa. E por que meio ambiente é redundante? Porque o que se diz é que essas expressões, este é o meu meio, este é o meu ambiente, trazem o mesmo conteúdo. Então, por isso essa redundância. Mas se eu for
até a Constituição, por exemplo, eu vou verificar que a expressão meio ambiente, ela foi utilizada pelo legislador constituinte. Então, tudo certo, podemos utilizar a expressão meio ambiente, aliás, é a expressão que nós vamos mais localizar. O que é ambiente? Ou o que é o meio? Ambiente é tudo que está ao meu redor. E eu quero que você grave essa ideia, porque tudo que está ao meu redor não vai ser apenas natureza. E com base nesta ideia, de tudo que está ao meu redor, foi construída essa classificação que tem caráter apenas pedagógico. Então, primeiro aspecto, meio ambiente natural. Olha, já chama a atenção de vocês. Se eu quero me referir a meio ambiente como sinônimo de natureza, que aliás é a ideia mais comum, acredito que todo mundo, né, quando se refere a meio ambiente, está pensando em fauna, em flora. Essa é uma ideia um pouco equivocada do ponto de vista técnico do direito ambiental. Porque se eu quero me referir à natureza, eu tenho que mencionar meio ambiente natural. Meio ambiente natural, ele é constituído pelos recursos naturais. Via de regra, quais são esses recursos naturais? O que eu posso identificar? Água, ar, solo, fauna, flora, são exemplos de recursos naturais. Nós temos os recursos com vida, os bióticos, fauna e flora, e eu tenho, por exemplo, recursos abióticos, sem vida, ar, solo, perfeito? Água. Então, o meio ambiente natural é composto pelos recursos, é constituído pelos recursos naturais. Como é que eu vou lembrar disso? Eu brinco. Pense naquele encarte de viagem, aquela viagem que você está querendo fazer, né, com aquela ilha, né, areia branquinha, um mar azul, céu mais azul ainda, um coqueiro, uma gaivota. Eu tenho exatamente aí os 5 elementos, né? O mar é a água, a ilhazinha é o solo, o céu maravilhoso é o ar, o coqueiro é a minha flora e a gaivotinha a minha fauna. 5 elementos para você não esquecer do conceito de meio ambiente natural. Meio ambiente natural, este sim é a ideia de natureza. Mas o que está no meu entorno não é, como regra, natureza, perfeito? O que está no meu entorno, em verdade, eu, por exemplo, em São Paulo, eu tenho muito que vias públicas, prédios, parques. Este é o meio ambiente artificial. O meio ambiente artificial, como o nome sugere, ele é algo, produto do homem, da interação do homem com o quê? Com o meio ambiente natural. O homem, ao longo dos anos, foi transformando o meio ambiente natural e foi construindo espaços urbanos, abertos e fechados. Perfeito? Esses espaços urbanos constituem o meio ambiente artificial. Onde eu me encontro na Constituição Federal, o fundamento para o meio ambiente artificial, artigo 182, ao cuidar da política urbana. Uma lei importante relacionada ao meio ambiente artificial é o Estatuto da Cidade, em que nós temos, dentre os objetivos, a busca da cidade sustentável. O que seria uma cidade sustentável? Com lazer, com boa mobilidade, com educação, com saúde, com moradias adequadas, dignas. Isso são exemplos de uma cidade sustentável. Perfeito? O Estatuto da Cidade vai falar, vai disciplinar essa ideia relacionada ao meio ambiente artificial. Caminhando, quando eu penso no meu entorno é formado por aspectos materiais e imateriais. Como assim, professora? Vejam, certas práticas culturais são pra gente, enfim,
influenciam a nossa vida e são para a gente como mais normais, porque, enfim, identificam a nossa sociedade, outras não. Como exemplo, para vocês perceberem o quanto que nós somos influência desse entorno, eu gosto de pensar em algo mais radical. Normalmente a gente consegue visualizar melhor. Então imagine só uma cultura muçulmana, tá? Eu tenho um relato curioso que me chamou a atenção, exatamente pela diferença cultural. Uma vez viajando a turismo, enfim, turistas afegãs. E todas cobertas, apenas o olho de fora. E isto é algo culturalmente, para nós brasileiros, diferente. Até mais levando em conta, né, tanta liberdade que a cultura brasileira traz pela questão praias, enfim. E me chamou a atenção, né, por exemplo, no café da manhã, como é que vai fazer para comer? Então, por que isto chamou a atenção? Porque isso faz parte daquela cultura, mas não é muito comum para a nossa cultura. Então, o meio ambiente cultural, ele é formado pelo patrimônio cultural. O patrimônio cultural abrange tanto aspectos materiais, né? Quando eu penso em obras de arte, quando eu penso em cidades históricas, isso é um patrimônio cultural material. Mas ele abrange também o imaterial, aquilo que está no nosso entorno e que nós somos influenciados, que trazem, mais do que isso, identidade para a sociedade brasileira ou para grupos. O artigo 216 é o artigo que trata desse tema, que fala do patrimônio cultural, e ele diz o que é patrimônio cultural, né, que é um bem material ou imaterial, portador de identidade de um grupo de pessoas ou de uma sociedade, e eu acho muito interessante, ele diz tais como as formas de fazer, viver e criar. Então, as formas de viver, a forma de uma sociedade viver é meio ambiente cultural e deve ser preservada, porque identifica um grupo, uma sociedade. Perfeito? O meio ambiente cultural, né, o direito ambiental, ele vai tutelar que estes bens sejam preservados, que eles sejam perpetuados, que nada, né, enfim, faça com que cause dano ou extinção. Outros exemplos de meio ambiente cultural, eu tenho imaterial, quando eu penso, por exemplo, na caipirinha, que é alguma coisa tipicamente brasileira. Quando eu penso na dança do frevo, também é algo tipicamente brasileiro. O samba, tipicamente brasileiro. A questão do carnaval, né? Essa forma de expressão do carnaval. Enfim, tudo isso são exemplos de patrimônio cultural. E patrimônio cultural é o que constitui, é o que faz parte do meio ambiente cultural. Perfeito? O meu quarto aspecto é o meio ambiente laboral, ou o meio ambiente do trabalho. Professora, faz parte do conceito de meio ambiente? Faz, é tido como tal. E o fundamento também está na Constituição Federal, artigo 200, inciso 8º da Constituição. Perfeito? O 200, ele está falando do Sistema Único de Saúde, do SUS. E o SUS, dentre suas atribuições, tem uma, que é cuidar do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Isso está na Constituição 200, inciso 8º, tá? Cuidar do meio ambiente, vírgula, nele compreendido o do trabalho. Então, nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Então, o meio ambiente do trabalho é um dos elementos de meio ambiente. O que ele busca? Lembrando, ambiente é tudo aquilo que está no meu entorno. O meio ambiente laboral, ele busca uma sadia qualidade de vida do trabalhador no seu ambiente. Então, afastando práticas perigosas, insalubres. Tudo que está no meu meio ambiente, tudo que está no meu entorno, compõe o aspecto laboral. E também aspectos que não são palpáveis. Quando eu penso no conforto térmico, quando eu penso na questão da luminosidade, fazem parte do meio ambiente? Fazem parte do ambiente do trabalho? Sim. Tudo isso tem-se, né, deve-se estar da melhor forma possível o trabalho a ser desempenhado.
Perfeito? Então, o meio ambiente do trabalho, ele vai englobar todo o entorno do trabalhador. Essa classificação de meio ambiente, natural, artificial, cultural e do trabalho, foi reconhecida pelo STF em 2005 no julgamento de uma DIN, uma medida cautelar, uma DIN 3504, se não me engano, do Distrito Federal. Lá foi reconhecido esses 4 aspectos. Eu quero também mencionar, para finalizar o conceito de meio ambiente, que o conceito de meio ambiente, esse pedagógico construído, ele está, na verdade, amparado no conceito legal de meio ambiente, que a gente acabou de ver, conjunto de condições, leis, né, influências de todas as ordens, regendo, abrigando a vida, mas ele também é formado a partir do conceito de poluição, que está no artigo 3º, inciso 3º da 6938/81. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque esse conceito de poluição abrange aspectos sociais, abrange mais o meio ambiente artificial. Por isso que a construção do conceito de meio ambiente é calcada, é fundamentada nestes 2 elementos. Conceito de meio ambiente, conceito de poluição. Lembrando, poluição é algo decorrente da atividade humana, degradação ambiental, não necessariamente eu não tenho participação humana, ok? Então aqui a gente finaliza essa fase inicial de entender o objeto do direito ambiental, o conceito de meio ambiente, seja na Constituição, seja na lei, na legislação infraconstitucional. A gente faz um break agora e continua na próxima aula. Até mais!